Isso que a gente sempre deixa claro aqui também, não é que a gente tá satisfeito com o que tá acontecendo, nossa, não, estamos super felizes porque a gente não ganhou. Não, mas a gente tem que... É bom, né, saber que, por exemplo, o Rogério, tem muita gente tratando o Rogério assim como se ele fosse nada. Exato. E aí você fala, pô, mas ele não fez um trabalho ruim. Ele, com as peças que ele tinha, ele fez, chegou ali disputou os títulos. Infelizmente, na final da Sul-Americana, por exemplo, o Arboleda, que pra mim faria uma diferença, tava machucado, não jogou. E então, não tava sobre o controle dele tudo. Ninguém imaginava que todo mundo do time ia fazer uma partida ruim, não tinha acabado de ganhar de 4-0 do Avaí, então, tipo, a gente sempre tenta, pô, não é assim, o Rogério é bom treinador, ele, eu até brinco com o Theo, falando, não é possível que ele não sabe mais de futebol que a gente, ele tá, sei lá quanto tempo aí, ele, com certeza, a gente tava falando, não, mas será que o Rato tal... Eu falei, não, o Rogério deve saber o que ele tá fazendo, porque não sou eu. E muito mais do que o Rogério ser um bom treinador ou não, o Rogério é um treinador ideal pro São Paulo agora. Sim, isso que eu ia falar. Entendeu? Porque é um treinador que conhece muito o clube, entendeu? Então... E é um privilégio ter um cara pra fazer um trabalho a longo prazo, né? Porque hoje em dia você traz treinadores que chegam, não tem essa identificação... na primeira oscilação já abandona o time, o vestiário já não é o mesmo, e tem o Rogério que impõe esse respeito, é um privilégio pra gente. Né? Não, você não vê com o Rogério, por exemplo, jamais ele iria fazer o que o Vitor Pereira fez com o Corinthians. Tipo, o cara fez um bom trabalho, mentiu e foi para outro time. Duvido que o Rogério faria uma coisa dessa. Então, tipo, você ter um cara como o Rogério, ele trabalhou mais no São Paulo desde que ele começou do que eu tenho de idade. Então, pô, o cara, ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe... Eu confio, tem lá seus erros, né, que todos tem suas teimosias, sim, né, convicções, né? Tem suas convicções, exato, mas até porque, por exemplo, uma das convicções que a gente sempre fala é o Igor Gomes, né, que sempre ele insistiu muito no Igor Gomes, e só que o Sara foi embora. Se não fosse o Igor Gomes, se o Sara não tivesse ido embora, o Sara ia estar fazendo ali a função do Igor Gomes, creio eu, que como o cara que corre, tá em todo lugar e tal. E tirando o Igor Gomes, não tem outro cara pra fazer isso. Tipo, o Alisson costuma cansar no segundo tempo, então não faz. Então não dá pra você ter... O Igor Gomes é um cara que tem um físico um pouco mais... aguenta mais, né? Então era uma peça-chave. Era uma peça-chave pra ele. Então, entender isso é legal. E essa é um papel que a gente adotou aqui como MorumbaCast, de tipo... Vamos trocar ideia? Em vez de xingar e achar que tá tudo errado. Não, vamos trocar ideia. Por que você acha que o Wellington Rato foi contratado? Pô, o cara jogou 70 jogos. Quem do São Paulo que jogou 70 jogos? Ninguém jogou 70 jogos. Então, tipo, tem um motivo. E isso é uma das coisas que a gente mais prega aqui. Eu coloquei no blog isso. Eu li. Esse foi o texto, foi o motivo, um dos motivos do São Paulo ter ido atrás do jogador. Um jogador regular e constante dentro de campo, né? A gente... não estava sofrendo com muitas lesões, mas no final do campeonato a gente sofreu. Não, nem só lesões, né? Os caras já estavam esgotados. Já estavam esgotados, assim. Eu tava fazendo o levantamento de algumas estatísticas e, por exemplo, apareceu lá o Caleri jogou 67 jogos, se eu não me engano. Foi o que mais jogou. 67 jogos é muito jogo. E ele é um cara que tá ali em alta rotação o tempo todo. Pra ele arrebentar é 2. Então, tipo, tem que ter um trabalho inteiro em cima dele. Aí, pô, se o Rogério decide descansar o cara 2 jogos, nossa, que isso, tá deixando o cara no banco e tal, mas tem que entender, pô, o cara vai quebrar a qualquer momento, não é? A gente não tem um tendão de aço pra poder aguentar tudo. O Caleri é um atacante que, nesse ano, eu fiquei apavorado, porque toda vez que ele entrava em campo, eu falava, esse rapaz não pode machucar, porque se a gente não tinha ninguém, era o atacante. Imagina o Caleri fora do São Paulo nessa temporada. Se Luciano e Éder. A gente ia ter 27 gols a menos. Por aí. Então, ele acho que ele fez 27 gols e participou de vários. E além de participar de gol, é o cara que corre, que dá carrinho, que briga, que
E tem essa força vital, né? Acredito que às vezes faltava. Quando o Calleri saía, entrava o Éder, ou até na lateral, acho que o Reinaldo não tinha tanta vitalidade quanto tem o Wellington, que é o tempo todo correndo. Até nisso o Rogério não tinha essa alternativa de velocidade. Ia pôr o Reinaldo tinha que jogar. Porque o Reinaldo tava ali tipo, muito tempo. Não, e bem ou mal, o Reinaldo era dono da melhor assistência do São Paulo. Sim. O cruzamento do Reinaldo não tem pra ninguém. O problema do Reinaldo realmente era fôlego e defensivo. Então, tipo, é difícil. Ele não tinha essa alternativa de velocidade. Não dá pra você puxar um contra-ataque tendo o Reinaldo na lateral esquerda e o Rafinha na lateral direita. Não vai sair um contra-ataque disso, porque os dois não correm. Então, agora, com o Igor Vinícius e o Wellington de cada lado, aí imagino que, cada um do seu lado, imagino que os contra-ataques, ainda mais que esses caras chegaram, rolem, assim. Essas chegadas, o que muda pra mim o Rogério vai ter que... não vai poder dar a desculpa caso ele não consiga fazer o sistema dele funcionar. Tipo... Pô, não tá funcionando, fazer ali a minha culpa, falar, pô, eu tô vacilando aqui. Ele vai ser muito mais pressionado, isso é certeza. Porque ele Mas ele mesmo vai se pressionar. Não tem uma pessoa que mais se autopressiona do que o Rogério. Eu não conheço, eu falo, o Magno falou que quando ele explicou pra gente quando conheceu o Rogério, o Bruno Gross também falou de momentos com o Rogério. Eu falei, eu acho que o dia que eu encontrar o Rogério na minha frente, se ele fizer assim pra mim, eu desmaio no instante, porque eu tenho o Rogério como um ídolo absurdo pra mim. E acho um bom treinador e acho que ele tem ali potencial pra ficar anos e anos e anos treinando a gente. E a gente ganhando, levantando o título. Eu acho que ele vai ser o cara mais feliz do mundo se o São Paulo levantar um título. Ele tá ali pra isso, tipo, não adianta a galera achar, falar, não, esse treinador, esse cara não sabe o que tá fazendo. Não quer, tá sem vontade. Não, vontade ali não vai faltar. Tipo, o Rogério, ele é o cara que tá ali e é o ideal, é o que você falou. Ele é o treinador ideal. Não vejo outro cara brasileiro, não vejo outro cara português que seja, não vejo alguém com o mesmo estilo do Rogério podendo... Rogério pode chegar na diretoria e falar, e a piscina? Cadê a água da piscina? Se é outro treinador, ele vai falar, puta, não tem água na piscina, né, rapaziada? Vamos tratar aí no condomínio de vocês, que aqui tá osso, porque ele não vai chegar na diretoria e cobrar. O Rogério tem uma história legal do Rogério, aproveitando a pergunta de vocês de imagem e texto. Uhum. O Rogério, ele fez uma entrevista coletiva no Morumbi um dia e ele chamou toda a imprensa. E eu fui junto com os jornalistas da Globo, né? E aí todo mundo fazendo pergunta, e eu fiz pergunta também, ele respondeu normal minha pergunta, respondeu normal a pergunta de todo mundo. E assim, chegou no fim, assim, a gente ainda ia ter que fazer mais umas fotos lá dentro do Morumbi com ele e tudo. Ele chegou pra mim e falou assim, você não é o Perrone? Porque... as pessoas não sabiam quem eu era, cara, né? Era só o escrito. Eu falei, sou. Ele falou, puta, por que você não me avisou? Eu te dava mais atenção, não sei o quê. Pô, eu não sabia quem era você. Tá diferente da foto, né? E aí sim, depois que ele perguntou, aí, puta, ele respondeu tudo que eu queria, me responde algumas coisas. Hoje em dia, não. Como técnico, é um pouco mais... pouco mais distante, mas ele sempre foi um cara muito solícito comigo, assim, em tempos de jogador. Me mandava a luva autografada. Nossa. Era muito legal, cara. Tá muito... O Rogério é nota 10, né? É um técnico em formação ainda. A gente não pode tratar o Rogério como a gente trata ele como ídolo e jogador, né? Que pra mim foi o maior goleiro da história. Não foi só do São Paulo. Sim. O maior goleiro da história. Se o Rogério fosse alemão, ele teria uma estátua em cada cidade da Alemanha. Sim. Se o Rogério fosse inglês, ele teria estátua na frente de cada... Se o Rogério fosse carioca, ele teria uma estátua do Rogério na frente do Maracanã. Se o Rogério fosse inglês, ele seria Sir. Não seria Sir Rogério Ceni. Ponto. Entendeu? Pra mim é o maior da história, né?
Mas a gente não pode tratar ele como o técnico da história. Ele tem que um técnico em formação ideal para o São Paulo de hoje, porque é o cara que entende do clube e sabe muito bem que não pode pedir para depois ter terra arrasada no CT, né? Sim. Salve, Tricolor! Essa foi uma parte da nossa resenha do MorumbaCast. Se você quiser conferir o episódio na íntegra, acesse o link da descrição ou acesse o nosso canal que lá vai ter o episódio completo. Vamos, São Paulo!